Aí ele ficou bem descontente, né? Ele não sabe onde. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início à nossa atividade de preces e radiações desta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Sejam muito bem-vindos, todos que estão aqui em nossa sede, todos que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Este é o momento em que, reunidos em nome de Jesus, colaboramos com a espiritualidade superior, fornecendo as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, a fim de que eles possam, portanto, atender as criaturas que estão catalogadas para serem atendidas nesta noite, e todas aquelas a quem endereçarmos os nossos pensamentos. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los. Muito boa noite, muito boa noite. Lembrando que todos os dias pela manhã, às 9 horas, nós temos um momento diário de oração. Amanhã, quinta-feira, às 14 horas, nós temos o início do atendimento psicológico. Depois, às 15 horas, o atendimento fraterno. E às 16 horas, a exposição doutrinária, com o passe que é aplicado logo após o encerramento da exposição doutrinária. Também nas segundas-feiras, nos meses de janeiro e fevereiro, nós temos uma atividade especialíssima, chamada Roda de Conversa, quando apresentamos um tema e aqueles que participam, colaboram, trazendo os seus pontos de vista ou trazem alguma experiência que possam ter já vivenciado. Estamos nos aproximando do nosso horário. Quem desejar magnetização das águas, deixem elas expostas nas imediações, a fim de que no final peçamos aos benfeitores magnetizar essas águas. 19 horas, vamos à nossa prece inicial. Este é um momento de grande alegria, mestre. Alegria porque tu te faz presente entre nós. Estamos sendo assistidos por benfeitores espirituais. Também conosco participam outros irmãos do plano espiritual, tanto quanto podem estar participando irmãos do plano físico, que, juntando-se a nós em oração, trazem as suas valiosas contribuições também. Enriquecemos-nos todos, mestre, quando elevamos o nosso pensamento para conversar com Deus. Esse enriquecimento também se torna expressivo quando realizamos alguns momentos de meditação, de silêncio interior, para ouvirmos as respostas de Deus. O Criador que nos brinda com esse momento, sustentando-nos na atividade, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E sob as bênçãos do Mestre e o amparo dos benfeitores, iniciamos a atividade de preces e radiações desta quarta-feira. Assim seja. Nós vamos à leitura, como de hábito, de mais um capítulo, mais um item do capítulo hoje do 18. Muitos chamados,
poucos os escolhidos. O item é o 2, mas não vamos ler todo o 2, vamos ler parcela do 2, principalmente a parte final desse item 2, quando Allan Kardec nos traz as seguintes informações. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos no festim, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a aguardam e a aplicam proveitosamente? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Com esta mensagem, buscamos
nós unirmos-nos em vibrações, em sentimentos, em pensamento, para, em uníssono, orarmos pelos nossos irmãos, pelo nosso planeta, pela humanidade. Oremos, portanto. Amigo Jesus, na tua presença, onde tu se destaca, temos a participação de nossos irmãos benfeitores. Eles vêm atendendo ao nosso chamado, à nossa rogativa. Somam-se a nós para recolher as vibrações que estamos produzindo. Vibrações estas acrescidas de nossos melhores sentimentos, que pulsam. Esse pulsar, conforme for a sua frequência e a sua amplitude, alcançaremos o universo, principalmente sendo potencializados pelos benfeitores. E com esse objetivo, apresentamos a Ti, Mestre, e a esses benfeitores os nossos pedidos. Como de hábito, oramos pelas criaturas que desencarnaram, principalmente desencarnações violentas, como essas que agora nos chegam pelas notícias desse terremoto que alcançou a Turquia e a Síria, ceifando um sem número de vidas em seus corpos de manifestação. Outros são objetos da violência do homem, seja através de guerras, da violência urbana, da violência doméstica, enfim, há tanto crime, há tanta agressão aos indivíduos, dada a nossa condição ainda de semi-bárbaros, alguns de nós. Tu veio nos ensinar o amor, o respeito ao próximo, a amar o nosso inimigo. Pois aqui estamos envolvidos nesses sentimentos de amor, para que não venhamos a julgar quem quer que seja que hoje esteja tomando a si a tarefa de produzir ações negativas e que alcançam, de uma forma às vezes violenta, o nosso irmão. Que possamos, como Jesus nos ensinou, sermos benevolentes, indulgentes e oferecermos a eles o perdão. Caridade. Conforme lemos aqui, fora da caridade não há salvação. O nosso trabalho é de caridade. Quando buscamos envolver os nossos irmãos em dificuldade, esses enfermos de toda a ordem, seja do corpo ou seja da alma, enfermos leves, enfermos graves, para que todos eles, segundo os desígnios de Deus, transitem pela enfermidade, retirando daí preciosas lições, tanto cada um de per si, quanto os seus próprios familiares e amigos. Também trazemos, Mestre,
o nosso pedido em favor dos irmãos que dedicam-se a atender os enfermos, sejam eles quem forem. Tu utilizas, mestre, a mão dessas criaturas para te fazer presente nesses leitos de dor. Suavize, tanto quanto suavize os nossos irmãos que se encontram em asilos de idosos ou de criaturas com alguma demência, com necessidades especiais. Porque ainda, mestre, somos pouco solidários. E muitas vezes, porque estamos envolvidos com as coisas do mundo, não temos tempo para dedicarmos a esses nossos irmãos mais velhos. E segregamos no meio de estranhos, colocando-os ali, muitas vezes, ao abandono de seus próprios entes familiares. Seria tão bom, mestre, que cada um de nós pudéssemos cuidar daqueles que nos cuidaram desde o princípio. Todos nós tivemos um pai, uma mãe, biológico ou não, e eles nos cuidaram. Deram-nos tudo o que necessitávamos para que tenhamos e tivéssemos uma vida de regramento, apresentando-nos ao mundo, alertando-nos através da instrução e do estudo de como deveríamos nos comportar. Mas eis que esse pai ou essa mãe perdeu a vitalidade, enfermou, e agora, já sem poder ser tão útil como era antes, relegamos eles a cuidados de terceiros. Que sejamos misericordiosos para com essas criaturas. Que possamos pensar neles. E se tivermos, Pai, alguma oportunidade num dia qualquer, que o nosso coração seja tocado e que nós tenhamos um súbito desejo de visitar um asilo qualquer. E ali nos apresentar para uma conversa amigável, fraterna, com essa criatura, ouvindo-a, mesmo que ela se queixe, mesmo que ela esteja um tanto quanto fora de si por uma enfermidade qualquer, não importa. Sirvamos o nosso irmão. Façamos por ele aquilo que gostaríamos que alguém fizesse por nós. Coloquemo-nos no lugar dessas criaturas. Tanto quanto, mestre, temos esses irmãos que, afeiçoados ao crime, ao mal, não medem esforços para alcançar o seu semelhante, seja ele quem for, porque busca sempre vantagens indevidas, mesmo que seja vantagens pueris. E a vida, mal baratada e desvalorizada ao máximo, é retirada do outro com impiedade, com uma frieza sem tamanho. E essa nossa selvageria, mestre, tem trazido ao homem, à humanidade, um desconforto muito grande. Porque vivemos nesse clima de incertezas, de violência, violências contra a criatura, violências contra a sociedade. São irmãos que, não medindo esforços,
buscam contemplar suas paixões, buscam contemplar seus desejos de triunfo efêmero na matéria, nesse campo vibracional em que nos relacionamos através de nossos corpos físicos. Dia virá, Pai, que construindo a paz em nós, viveremos em paz. Dia virá em que o mal será somente uma lembrança de velhos tempos, em que o homem ainda semi-selvagem lançava-se uns contra os outros. Estamos a caminho desse contexto de paz. Uma paz onde cada um desfrutará de liberdade, de segurança. Cada um experimentará momentos felizes, porque está a cumprir com a lei de Deus. Aqui estamos, Mestre, para pedir pelos nossos irmãos que estão elencados em nossos apontamentos. Sejam apontamentos particulares, sejam apontamentos em casas espíritas, em templos, sejam apontamentos aqui em nossa plataforma, seja também aqueles outros que agora estão vindo ao nosso pensamento. E emitimos a esses todos os nossos melhores sentimentos, acolhendo-os e suplicando a Deus, a Jesus, que os atenda segundo a providência divina. Não sabemos qual a real necessidade de cada um deles, mas sabemos que o nosso dever, a nossa obrigação é orarmos por eles, a interferir com a nossa colaboração em benefício dessa criatura. Caridade. Orar por alguém é banhar-se em luz, é iluminar-se, é alimentar-se em vibrações, em energias salutares. Porque somos os primeiros, aqueles que estamos orando, a receber os benefícios da prece. E quando a prece, é trabalhada em nossos corações, o que simboliza os sentimentos mais elevados, oferecemos a esses benfeitores a nossa contribuição, embora modesta, para atender as criaturas que, por exemplo, estão renascendo entre nós, dando a elas boas-vindas, e que seus pais e suas mães, cônscios de suas responsabilidades, recebem os filhos de Deus para orientá-los no caminho do bem, da fraternidade, da caridade, do cumprimento às leis divinas. Oramos também pelas famílias, essas famílias todas, querido Mestre, que está sob ataque de espíritos menos esclarecidos e que procuram
porque passam por dificuldades de relacionamentos, destruí-las, menosprezar esse instituto sagrado, submetê-lo a um aspecto anárquico, para que a criatura que ali está, sendo filha de Deus, não receba nenhuma informação a respeito do Criador. Nós somos seres inteligentes, os únicos seres da criação de Deus dotados de inteligência. E quantos estão utilizando essa inteligência para o mal? É preciso orarmos em favor deles, porque eles têm condições, sim, de obrarem no bem. É a questão de livre-arbítrio. Que possamos nós escolhermos o campo do bem sem medir esforço algum, mas oferecer, através de exemplos bons, de ações benfazejas, envolver as criaturas para que elas possam também um dia despertarem e valorizarem a família. Porque seguramente essa criatura que hoje agride a família possui uma, bem ou mal estruturada, ela possui uma família. Viveu em um lar que lhe ofereceu amor, cuidados extremados para que pudesse sobreviver, porque também aqui nós somos essa criatura inteligente, dotada de um corpo físico que nos seus primeiros momentos, nas suas primeiras fases, requer cuidados específicos, pois que se não fossem esses cuidados, nós não sobreviveríamos. Foi graças aos cuidados de nossas famílias que aqui estamos hoje, reencarnados. Apresentemos esses resultados do amor, amando-nos indistintamente. Buscamos também, Mestre, nestas horas em que a humanidade, enlouquecida alguns pelas mudanças vibracionais que envolvem o planeta, relutam em dobrarem-se pacificamente e passivamente aos impositivos da lei de Deus, aos impositivos da providência divina. Eles relutam, infelicitam-se, e porque infelicitados estão, disseminam essa infelicidade para que outros também os acompanhem na infelicidade. Tal é a loucura em que muitos se encontram hoje, Mestre. Esse quadro não é diferente daquele em que aqui tu experimentou quando esteve conosco fisicamente. O cenário mudou, mas o script é quase o mesmo. Algumas nuances, mas o fundamento é o mesmo ainda. Precisamos avançar, Mestre. Mas esse avanço só se dará pelo amor. Esse amor que oferecemos indistintamente às criaturas. Como, por exemplo, agora,
Na presença do benfeitor, vamos visitar mentalmente todos os cômodos do nosso lar. Um a um, esses cômodos estão sendo harmonizados, estão sendo asepsiados. Estão também sendo atendidos os nossos irmãos encarnados que estão presentes ou venham a estar mais tarde presentes. As energias estarão lá depositadas em favor deles. Também estamos ali, juntamente com esses benfeitores, atendendo às necessidades específicas de nossos irmãos incorpóreos que coabitam conosco. Eles não nos querem mal, talvez não nos compreendam, talvez não compreendam os desígnios de Deus e muito menos a sua lei. Eles estão ali porque sentem-se acomodados e cômodos em nosso lar, porque propiciamos a eles essas condições espirituais, mentais, vibracionais. Jamais poderemos desejar mal a quem quer que seja, mas acolhê-los como verdadeiros irmãos e tratá-los como tal. O nosso lar, tornando-se, portanto, esse foco luminoso. Através do exercício mental, da nossa vontade, do nosso pensamento, vamos ampliá-lo para que ele possa envolver o planeta inteiro, envolver as criaturas que enfeixam em suas mãos a responsabilidade de governar, de administrar, porque eles têm uma influência muito grande sobre os seus conterrâneos. Oramos pelo nosso país, tanto quanto trazemos agora por derradeiro, mais uma vez, Mestre, o nosso pedido de socorro aos nossos irmãos da Turquia e da Síria, que estão experimentando essa catástrofe, essa acomodação do planeta, da crosta de nosso planeta, preparando para um futuro que será ditoso, feliz, porque nós outros, transformando-nos em criaturas melhores, produziremos felicidade. Estaremos voltados à prática da beneficência, da indulgência, do perdão, da caridade, portanto. E agora, recebendo cada um de nós as vibrações que promanam desses benfeitores que nos acompanham e que nos envolvem em vibrações de paz, de serenidade, de saúde, de equilíbrio, de esperança, de otimismo, envolvem-nos em vibrações de alegria, de contentamento, e com o coração tranquilo, a mente asserenada, rogamos para que as águas sejam magnetizadas e possamos, portanto, em cima destas vibrações, abençoarmos-nos mutuamente,
ao passo que recebemos as bênçãos de Deus. Assim seja. Agradecemos a participação de todos vocês que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Desejando a todos um feliz descanso e que esta noite seja de bênçãos para todos nós, preparando-nos para o dia de amanhã na felicidade possível. Até o nosso próximo encontro. Boa noite.